Boa tarde, gente. Que a paz do Senhor esteja com todos. Fico feliz em mais uma vez poder estar aqui com vocês, conversando sobre a palavra de Deus. Final de sábado já, muito calor, pouca chuva, precisa chover, né? Para quem tem rinite, sinusite, tudo com it igual eu, nossa, isso faz uma falta. Mas estamos aqui, graças a Deus. Gente, pode sentar. Vocês podem sentar. A gente vai conversar hoje, continuando a nossa série de sermões, Vidas com Propósito. Estamos falando sobre homens de Deus, mulheres de Deus, que de um jeito ou de outro Deus chamou eles para que eles cumprissem um propósito específico, para que eles cumprissem uma missão específica da parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Um sonho de liberdade. Vamos orar? Assentado mesmo, vamos orar para que Deus fale então com a gente, para que o Espírito Santo conduza esse momento, que nós saiamos aqui com aquilo que Deus quer para nós. Vamos orar então. Santo Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença. Obrigado por estar aqui na Tua casa, obrigado por esse momento. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem concedido, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Continua abençoando esse culto, continua se fazendo presente nesse lugar pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala com a gente, fala com o Teu povo, que saímos aqui renovados, que saímos aqui abastecidos pelo Teu poder, que saímos aqui com aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém, Senhor. Você já, com certeza, ouviu alguma notícia daquelas pessoas que vivem em uma condição análoga à escravidão? Já viu alguma notícia dessas? Que crianças foram libertas em uma carvoaria numa cidade do interior aí de algum estado. Pessoas que eram mantidas em cárcere privado, e de algum jeito elas foram descobertas e elas foram libertas dessa situação que é considerada hoje pela lei análoga à escravidão. Infelizmente, aqui pertinho da gente, na capital, lá em São Paulo, vez ou outra, alguns bolivianos, venezuelanos são achados em uma situação como essa, em uma situação análoga à escravidão, na qual eles ficam presos ali e eles são meio que obrigados a trabalhar praticamente o dia todo para ganhar pouquíssimo dinheiro ou um pouco de comida. Aí, vez ou outra, a polícia vai lá, acha esse lugar e liberta aquelas pessoas que estavam ali nessa situação de escravidão praticamente, né? E esse tipo de coisa, ele incomoda a gente. Incomoda porque nós somos feitos para ficar livres. A nossa Constituição tem noção disso. É direito nosso a liberdade. Nós, homens e mulheres, somos feitos para ser livres. E quando isso, de alguma forma, é nos privada, nós entendemos que isso está fora daquilo que seria o normal. Ficar preso é fora da nossa normalidade. O certo é nós sermos livres. Fazemos o que quer, o que queremos, enfim, ir aonde a gente quer, ser livre. Nelson Mandela, se você já ouviu falar, ele é um cara que lutou pela liberdade, ele lutou contra, o regime apartheid lá na África do Sul, ficou 27 anos preso. Depois que ele sai, ele ganha o Nobel da Paz, ele vai ser presidente lá da África do Sul, ele vai falar que a luta é a minha vida. Continuarei a lutar pela liberdade até o fim dos meus dias. A liberdade é algo caro para a gente. É algo que a gente batalha. É algo que a gente sempre quer perto de nós. No filme, que leva o mesmo título do sermão de hoje, Um Sonho de Liberdade, lá você vai ver o quão valiosa é a liberdade para o ser humano. Qual é o preço da liberdade para você? O quão valiosa é a liberdade para você? Se temos aqui entre nós alguém que
já foi preso, um ex-presidiário, vai saber que ficar retido lá não é nada bom. Vai saber que o que mais você quer é sair de lá. Nunca passei por essa experiência, graças a Deus, mas se alguém aqui porventura passou, vai saber, vai dar mais valor ainda à liberdade. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 3, nós vamos falar sobre o chamado de Deus para um homem, Moisés, no caso. Esse chamado foi justamente para libertar um povo que estava escravizado no Egito. Isso há milhares de anos atrás. Moisés foi convocado por Deus para libertar esse povo que estava num regime de escravidão, num regime de servidão. Moisés então é chamado para tirar o povo daquela situação, para resgatar o povo daquela situação de escravidão e colocar eles em liberdade então. Esse é o chamado de Moisés. A gente vai ler Êxodo 3, dos versículos 1 ao 10, bem rápido. Êxodo 3, do versículo 1 ao 10. E a gente vai entender as circunstâncias que Deus chamou Moisés, a gente vai entender um pouco desse chamado e o que esse chamado tem a nos ensinar aqui nos dias de hoje. Êxodo 3, do 1 ao 10, Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, se for possível, para que você retome ao texto à medida que a exposição tem o seu curso. Não temos tempo de falar muito de Moisés, porque esse não é o foco. Não é o foco aqui trazer uma biografia dele. Mas Moisés nasceu no Egito em um período em que o faraó decretou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Moisés sobreviveu, depois você vê lá como que ele sobreviveu. E ele foi criado ali junto, perto do palácio do faraó. Depois que ele cresceu naquela vida palaciana, ele acabou tendo que fugir. Moisés fugiu para o deserto e agora Moisés se encontra no deserto. Anos se passaram, Moisés agora já se desacostumou da vida palaciana dele, agora Moisés estava cuidando, é o simples pastor ali, estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, Jetro. Então Moisés estava vivendo uma vida calma e tranquila no deserto. E é lá no deserto, é nesse período que o próprio Deus chama Moisés. O próprio Deus pessoalmente entra em contato com Moisés e vai chamar ele. Moisés então, ele estava agora diante de uma grande missão. Deus deu uma missão para Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. O meu povo que está lá sendo escravizado no Egito. Eu ouvi a aflição deles, eu estou vendo a aflição deles e agora você vai libertar esse povo. Que grande missão que Moisés tem agora na sua vida a partir de agora. Eu queria que você prestasse atenção nesse chamado de Deus para Moisés. Eu queria que você destacasse comigo aqui
3 pontos importantes que nós vamos usar lá na frente, tá ok? O primeiro ponto que eu quero que você perceba nesse chamado é: esse foi um chamado de um Deus santo. Quando Deus pede para Moisés tirar as sandálias dos pés, aquilo é um costume do Oriente Antigo. Tirar as sandálias é um símbolo de respeito. Então Deus pede para, quando Moisés estava se aproximando, Deus fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Moisés então na hora reconheceu que ele estava diante de algo que merecia completo respeito. Diga-se de passagem, o próprio Deus estava falando com Moisés. Quando você lê aí o anjo do Senhor, isso é uma referência ao próprio Deus. Deus então fala com Moisés, Deus exige respeito de Moisés. A terra que Moisés estava pisando era uma terra santa, porque o próprio Deus estava se fazendo presente naquele lugar. Então, um Deus santo requer reverência. Um Deus santo requer todo o respeito. Existe um preparo para nós nos aproximarmos desse Deus. Ninguém consegue sondar esse Deus. Esse Deus que é separado, santo, dá a ideia de separado. Esse Deus que é absolutamente separado de nós. Esse Deus que é intocável. Esse Deus que é insondável. Ninguém consegue conceber Deus. Esse Deus, então, ele fala com Moisés, ele chama Moisés. Deus iria mostrar muito bem a sua santidade para Moisés no decorrer da história. Mas eu quero que você fixe essa ideia. Deus é um Deus santo e exige o nosso respeito. Segundo ponto, esse foi um chamado de um Deus que é poderoso. Moisés sabia de todas as histórias que os seus antepassados viveram. Moisés tinha conhecimento daquilo que Deus fez através de Abraão. Moisés tinha conhecimento daquilo que Deus fez através de Isaac. Moisés conhecia o que Deus fez através de Jacó, os patriarcas. Agora esse mesmo Deus que é poderoso, que agiu lá atrás na história, esse mesmo Deus agora fala com Moisés. Esse mesmo Deus chama Moisés de maneira pessoal. Não é qualquer pessoa que está chamando Moisés. Se você perceber na Bíblia toda, vai falar sobre os outros deuses. A Bíblia vai deixar claro que esses outros deuses eram deuses feitos por mãos humanas e eram simples pedaços de madeira ou simples pedaços de pedra. Agora Moisés está diante de um Deus que é criador dos céus e da terra. Moisés está diante de um Deus que é o Todo-Poderoso, aquele que ninguém consegue conceber, aquele que existe independente de nós. Moisés está diante desse Deus poderoso. Moisés está diante não de uma criação humana, como aqueles outros deuses feitos de pedra. Moisés está diante do soberano Deus. Terceiro ponto. Esse foi um chamado de um Deus que é fiel. Primeiro, foi um chamado de um Deus santo, um chamado de um Deus poderoso e agora um chamado de um Deus que é fiel. Deus toma a iniciativa, porque Deus é zeloso com a sua própria promessa. Lá atrás, Deus havia prometido para Abraão que de Abraão viria uma grande nação. Nação essa que lá na frente viria o Messias, Jesus depois. Deus é zeloso com essa promessa. Ele tinha prometido lá atrás, mesmo as circunstâncias dizendo o contrário. Afinal, os descendentes de Abraão estavam presos, estavam escravizados no Egito. Mesmo a situação dizendo ao contrário, Deus continua sendo fiel com aquilo que ele tinha falado lá atrás. Porque ele é zeloso com a sua promessa. Deus, gente, é o maior interessado em cumprir a sua missão. Deus é o maior interessado em que o nome dele seja glorificado em toda a terra. Então Deus zela por essa missão que ele mesmo estabeleceu lá atrás. Deus então é aquele que tem todo o poder, todo o controle dessa missão ao longo da história. Lá no meio do Egito, ele ouviu a aflição do povo de Deus. Deus se preocupa com o seu povo. Deus se preocupa com o clamor do seu povo. Deus se preocupa com a aflição do seu povo. Deus nunca esquece dos seus eleitos. Lembra que eu falei lá atrás daquelas pessoas que são libertas, lá no início, das pessoas que são libertas de uma situação de escravidão? E se eu te falasse que você e eu não vivemos muito diferente dessa situação, espiritualmente falando?
A nossa situação não é muito diferente de uma pessoa que está presa, de uma pessoa que está em uma situação de escravidão. Ninguém aqui gostaria de ser um escravo, obviamente, mas nós somos. E tem mais. Uma vez libertos dessa escravidão, nós somos convocados a levar essa liberdade para aqueles que ainda se encontram presos. E você vai entender um pouco mais disso. Eu estou falando da escravidão do pecado. Nós somos escravos dos nossos pecados. Nós somos escravos do pecado. Certa vez, Jesus estava conversando com os fariseus. Jesus chegou para eles e falou: se vós permanecerdes na minha palavra, que é Jesus falando, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aí os fariseus acharam estranho essa palavra. Os fariseus retrucaram Jesus então e eles falaram: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Paulo também, por várias vezes em suas epístolas, em suas cartas, Paulo vai falar dessa relação humana com o pecado e como o pecado nos escraviza. Ficamos presos a ele. A gente não consegue sair do pecado por conta própria. Precisamos de um Salvador. A gente precisa de alguém que vai nos libertar dessa situação de pecado. A gente precisa de alguém que vai nos tirar das trevas e vai nos colocar na luz. A gente precisa de alguém que transforme a nossa mente para que assim a gente não tenha mais inclinação a esse pecado. A gente precisa de alguém que transforme a nossa mente para que a gente possa entender as coisas do reino e para que a gente possa querer as coisas do reino. Os escravos não têm vontade própria. Eles estão literalmente presos nas suas algemas. Eles são cativos de seus mestres. Quando o pecado é nosso mestre, nós somos incapazes de resistir a esse pecado. Entretanto, aí que entra. Pelo poder de Cristo, morto em uma cruz, ressurreto ao terceiro dia, por esse poder nós somos libertos desse pecado. Pelo poder de Cristo, nós somos libertos da influência do pecado nas nossas vidas. Precisamos de Jesus para que nós sejamos livres. Precisamos de Jesus para que o pecado não mais nos escravize. Tome a decisão de mudar a sua vida. Tome a decisão de ser liberto por esse Cristo. Tome a decisão de ser liberto por Jesus. Deus usou Moisés para cumprir o seu propósito de libertar o povo do Egito. Pois desse povo viria o Messias, viria Jesus. Hoje, Deus continua nos chamando, porém agora para pregar esse Messias, na qual veio da linhagem que Moisés libertou, da qual Moisés libertou. Nós precisamos pregar esse Messias que veio da linhagem de Abraão. Essa missão passou por Moisés. Moisés libertou o povo que estava cativo no Egito. Desse povo veio o Messias. E é esse Messias agora que nós estamos pregando. É sobre esse Messias, Cristo Jesus, que nós estamos falando. Tudo isso para a honra e glória do nome de Deus. Nós estamos aqui hoje porque, por consequência daquilo que Moisés fez lá atrás. Milhares de anos se passaram, mas nós estamos aqui como uma consequência da missão que Deus estabeleceu para Moisés lá atrás. Jesus agora, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai falar: vão ao mundo, ide, anunciem agora o Evangelho. Anuncie agora essa notícia de que Cristo ressuscitou, de que Cristo morreu numa cruz e de que Cristo ressuscitou e que através dele nós somos libertos do nosso pecado. Vão, anunciem isso. Preguem essa mensagem. Deus é mestre em libertar pessoas. Deus fez isso com o povo no Egito. Uma história que eu gosto muito é daquele rapaz que estava endemoniado lá em Gadara. Jesus viaja só para libertar ele, especificamente para libertar ele.
Deus é craque, Deus é mestre em libertar pessoas. Lembra dos 3 destaques que a gente deu lá? Um chamado de um Deus santo, um chamado de um Deus poderoso e um chamado de um Deus que é fiel à sua missão. Depois que você for liberto, depois que você aceitou a Cristo, depois que você tomou conhecimento dos seus pecados, você deve agora fazer com que as outras pessoas tenham esse conhecimento. Você deve agora levar essa libertação para as outras pessoas. E você deve ter esses 3 pontos que nós destacamos aqui em mente quando você for proclamar o Evangelho, quando você for proclamar o nome de Cristo. Tenha essas 3 coisas em mente. Deus é santo. Logo, essa obra que você está fazendo é uma obra santa. A igreja é santa. A missão de Deus é uma missão santa. É uma missão que exige o nosso completo respeito. É uma missão que exige a nossa completa reverência. Temos que estar cientes, irmãos, da dimensão da nossa missão, em levar libertação para as outras pessoas. Nós temos que ter ciência do quão santa é essa missão. E aqui eu vou falar que, infelizmente, aqueles que são da minha geração para baixo, aí quem tem menos de 30 anos, infelizmente nós temos que admitir, gente, que a gente não sabe reverenciar a Deus da maneira correta. Eu vou tomar a liberdade de citar os presbíteros aqui da igreja, aqueles que são mais velhos. Eles sabem reverenciar a Deus. Eles sabem reverenciar um Deus que é santo. Aprendamos com eles. Aprendamos com o pessoal mais velho de idade, porque eles conseguem entender essa santidade de Deus. Nós que somos mais novos, infelizmente, a gente já perdeu um pouco desse respeito. Infelizmente. Mas que nós possamos resgatar, irmãos. Deus é santo e Ele requer santidade. A missão de Deus é santa. Vamos proclamar o nome desse Deus santo com rigor, para que toda a glória, para que toda a honra seja de Deus. O Deus poderoso que está presente na história, irmãos, Ele continua presente ainda nos dias de hoje. Em Atos capítulo 2, você vai ler que o Espírito Santo agora está com o povo de Deus, auxiliando nessa pregação do Evangelho. O Deus poderoso que agiu lá atrás é o mesmo Deus poderoso que age agora através do teu Santo Espírito. O Espírito Santo vai ser aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos conduz nessa missão de proclamar o Evangelho. Que esse Espírito Santo esteja presente, esteja ardente no seu coração. Para que a sua mensagem possa fazer efeito na vida do seu amigo. Para que a sua mensagem possa fazer efeito na vida daquele que está perto de você. Edinho, eu não prego. Tem gente que acha que o Espírito Santo serve apenas para o pregador que está aqui na frente. De maneira nenhuma. O Espírito Santo é aquele que nos conduz diariamente. É aquele que está perto de nós diariamente. É Ele, inclusive, que vai convencer aquele seu amigo de que ele precisa de Cristo. O Deus fiel, terceiro ponto, o Deus fiel quer que as pessoas sejam libertas do poder do pecado. Para isso Ele te usa. Para isso Ele vai me usar. Mas tenha ciência que essa é uma obra, é uma missão de Deus. É Deus que é o dono dessa missão. É Deus que é o dono dessa obra. Às vezes a gente encara ela como se fosse nossa. Não, ela não é nossa, ela é de Deus. Nós fazemos parte dela. Pela misericórdia dEle, nós fazemos parte dessa missão. Ele é zeloso com a sua obra. Ele é zeloso com a sua missão. Ele é fiel. Ele começou isso lá atrás. Ele vai continuar. Independente de nós, Ele vai cumprir o seu propósito. É uma bênção fazer parte dessa missão de Deus. É uma bênção. É uma honra participar da missão gloriosa de Jesus, de proclamar o nome dEle em toda a terra. Queira fazer parte dessa missão também. Tendo tudo isso em mente, gente, seja um instrumento desse Deus para levar libertação para as pessoas. Tendo tudo isso em mente, primeiro, seja liberto por Cristo, aceite a esse Cristo, que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o Salvador da sua vida, que você seja liberto por Ele, que depois você seja instrumento nas mãos dEle para levar essa libertação a outras pessoas. Uma vez você liberto, é dever seu proclamar essa libertação a outros que estão cativos, a outros que estão presos. A liberdade não é cara para nós? A liberdade não é muito bom? Então,
uma vez que você está livre, leve também essa liberdade às outras pessoas. Muitas pessoas estão presas e o pior, nem sabem que estão presas. É só Cristo que vai conseguir abrir a mente delas. É só Jesus que vai conseguir transformar a mente delas para que elas então sejam libertas e que elas vivam uma nova vida. E que elas vivam uma vida com Cristo, uma vida com o Salvador. Esse tempo atrás eu estava assistindo com a Michelle, minha esposa, um documentário sobre sequestro. Na década de 90, em São Paulo, capital, houve um boom absurdo de sequestros. Era muito sequestro, era um sequestro atrás do outro. Então foi feito esse documentário lá na década de 90, um documentário antigo. E os repórteres, aqueles que estavam fazendo esse documentário, acompanhavam as famílias das vítimas. E acompanhavam também a própria investigação da polícia, acompanhava a polícia, né, no decorrer do sequestro. E lá nesse documentário são imagens reais, filmagens reais, e mostra momentos de pessoas sendo libertas do cativeiro. Gente, eu e a Michelle, a gente estava assistindo aquilo e a gente começou a chorar, porque assim, não dá. Quando você olhava a expressão de alguém que é liberto de um cativeiro, quando você olha, né, eles estavam filmando, quando a polícia chega no cativeiro e liberta aquela pessoa olha para o policial, ela simplesmente chora, ela desaba, assim, a vida dela mudou. Ela provavelmente ia ser morta, ela estava presa, ela estava ali nas mãos dos sequestradores, mas chegou a polícia e libertou ela. E a única reação daquela pessoa é chorar. Chorar e desaba, porque agora ela é uma pessoa livre. Já percebeu que quando a gente aceita Jesus, praticamente acontece isso também? É como se na verdade, é o nosso libertador, aquele que vai nos resgatar, ele chega até nós e ele nos liberta. E quando a gente tem ciência que nós estamos livres, quando Jesus nos liberta, a gente só consegue chorar. A gente chora, porque a gente desaba na presença de Deus, porque Jesus nos livrou. Jesus nos livrou do cativeiro, Jesus nos livrou da prisão. E quando a gente tem conhecimento disso, a única reação nossa é chorar. É se derrubar na presença de Deus. Que nós possamos levar esse Jesus para essas pessoas. Que nós possamos levar esse Cristo, esse libertador para essas pessoas. A mesma mão, gente, que tirou Moisés do deserto e levou ele lá para o Egito para libertar o povo. A mesma mão que esteve com Abraão, a mesma mão que esteve com Neemias, com os profetas, a mesma mão que esteve com os apóstolos, a mesma mão que levou Paulo para pregar Jesus para os gentios, essa mesma mão está aqui conosco, nos ajudando, nos auxiliando a pregar Cristo para as outras pessoas. Irmãos, aceite essa missão de Deus. Leve a liberdade para as outras pessoas. Aceite a Jesus. Seja livre primeiro. Tire as algemas do pecado que estão presas em você. Siga no caminho de Cristo. E depois leve essa mensagem de libertação para as outras pessoas. Amém? Se você pudesse colocar em pé nesse momento, a gente vai orar por isso então, pode ser? O pastor quer fazer oração? Nós vamos orar então por esse ponto. Sejamos livres em Cristo e levemos liberdade para as outras pessoas. Que essa seja a nossa realidade, irmãos. Feche seu olho para que a gente possa orar nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, mais uma vez, agora no final desse culto. Agora nós suplicamos a Ti pela Tua misericórdia, para que essa palavra faça efeito em nossas vidas. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, para que nós sejamos livres em Ti. Senhor, que nós possamos ser libertos pelo Teu poder do pecado. Não deixe o pecado nos amarrar. Não deixe o pecado nos dominar. Mas que pelo Teu nome, que pelo nome poderoso de Cristo Jesus, sejamos libertos. E que uma vez libertos, possamos levar essa libertação às outras pessoas. Que sejamos instrumentos Teus,
Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, para que possamos levar o teu evangelho, para que possamos levar o teu nome libertador para as outras pessoas. Infelizmente, essas pessoas estão presas, essas pessoas estão amarradas, e infelizmente elas nem se dão conta disso. Que o teu evangelho libertador possa ir de encontro a essas pessoas. Que pela tua misericórdia possamos ser instrumentos nas tuas mãos. Que pela tua misericórdia e pela tua graça, o Senhor possa fazer com que nós possamos libertar essas pessoas no teu nome, Senhor. Ajude-nos a levar o teu evangelho. Ajude-nos a levarmos essa mensagem. Que assim como Moisés libertou o povo do Egito, possamos ser instrumentos em tuas mãos para libertar aqueles que estão cativos nesse mundo. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, ó Deus. Amém, Senhor.